mas destinada à eterna felicidade, é necessário o delito de quem a sacrifica, depois execrado e condenado à eterna dor. Mas, na verdade, quem é a verdadeira vítima? Quem sofre durante uma curta vida o temporário martírio, mas é feliz depois para sempre, ou quem, por um passageiro ato de agressão que não leva certamente à felicidade, deve depois sofrer para sempre. O que é certo é que a função santificadora, que beneficia o bom, deve, por último, ser paga pelo malvado que executa, com a sua perdição. O verdadeiro danificado é aquele que permanece enganado, porque movido apenas por seu egoísmo, acaba trabalhando em benefício de sua vítima e em seu próprio dano. Então, quem pagou o preço da redenção da humanidade não foi Cristo, que sofreu poucas horas e logo subiu triunfante ao céu. Foram, sim, Judas, os hebreus, os pagãos e todos aqueles que foram julgados responsáveis pela morte dele, e por isso condenados ao eterno inferno, onde está pôs a justiça de Deus. Para eliminar essas contradições, compreender o que ocorre e resolver o caso, devemos deixar de lado a teoria do prêmio e penas eternas, e observar a realidade do fenômeno, colocando-se diante da justiça da lei. O mérito de transformar o assalto do malvado em meio de santificação pertence ao bom, ao passo de que a culpa de querer o fazer o mal fica para o malvado. É ele que se rebela, portanto é justo que pague, como também é justo o prêmio da vítima por ele sacrificada. O rebelde terá uma pena proporcional à culpa, nunca ilimitada, mas limitada segundo a justiça, tanto mais que a finalidade da lei é educar, corrigir e não usar de inútil crueldade. Na realidade, o fenômeno tem um outro significado. Este representa uma prova para o mal, isto é, uma oportunidade de fazer o bem, que lhe é oferecida, de que ele poderia fazer bom uso, ajudando a vítima em lugar de agredi-la. O mal, porém, deixa-se vencer por seus baixos instintos e dessa oportunidade faz mau uso. Culpa limitada, mas sua. É-lhe oferecida uma possibilidade de redimir-se e ele se aproveita dela para fazer um mal ainda maior. Assim, a experimentação fracassa para ele justamente em seu prejuízo. É justo também que a vantagem seja a favor da vítima, que soube fazer bom uso da oportunidade que lhe foi oferecida. O tolo, aquele que não sabe cuidar de seu interesse, é o próprio mal, que se vale da bondade do bom para vencer. A sua vitória é feita de uma momentânea construção, que logo após desaba, porque é contrária à lei, orientada em sentido evolutivo. A derrota do mal favorece, em contrapartida, uma construção que permanece, porque foi feita segundo a lei, em sentido evolutivo. Em nosso mundo regido pela lei animal da luta pela seleção do mais forte, a bondade é entendida como fraqueza e representa uma tentação para o forte, um convite ao assalto. Mas pior para ele se crê hábil, ao valer-se da ocasião que lhe permita explorar o bom, oportunidades que lhe favorecem o uso para o bem e no entanto lhe as aproveita para o mal. Podia subir e desceu. Ele podia aderir à corrente da lei e preferiu colocar-se na anti-lei, carregando-se de forças negativas. As consequências são fatais. Evoluir é piorar, é caminhar para a dor. A vida quer ascender ao S, e ele insiste em retroceder para o AS. A vida quer chegar aos métodos de coexistência mais civilizados, de tipo evangélico, altruísta, colaboracionista, orgânico. E ele procurar impor-se individualisticamente, com os métodos egoístas e separatistas do primitivo. A vida quer construir unidades sempre maiores, numa ordem cada vez mais complexa e compacta, e ele opta pela imposição da luta e do caos. Então a vida espelha do seu caminho ascensional esses rebeldes, que vão para os degraus mais baixos da involução do AS. Que fenômeno se verifica, quando na Terra se encontram o bom e o mal? O primeiro, usando o método do S, perde, sofre, mas sobe. O segundo, usando o método do AS, vence, flui, mas desce. Este, porém,
Não poderá subtrair-se ao impulso da evolução, que depois o prenderá nas suas espirais a levá-lo para cima. As experiências sempre mais dolorosas que vai encontrar na descida separá-lo-ão dos seus métodos de vida, que lhe dão frutos tão amargos, que ele tentará subir. Então a força de evoluir, ele se encontrará na Terra, no grupo dos bons. Usará, pois, os seus métodos, e seguirá o seu destino. Por obra dos outros maus emergentes do As, caber-lhe-á fazer a mesma experiência salvadora que os bons, quando estavam no seu nível, fazendo suas vítimas. Assim, a maré da evolução sobe, levantando uma camada de todos os seres, entre bons e maus, santos e diabos, todos interligados num processo comum de colaboração às finalidades da evolução, que os abraça a todos e os arrasta. Compreende-se então que o princípio da luta, que no as é separatismo desagregador que produz caos, contém no fundo, um princípio de cooperação para atingir o mesmo fim comum, o de evoluir para a ordem. De fato a luta no as não é senão uma ligação com o negativo, enquanto o amor, no S, é um ligar-se ao positivo. Mas a evolução impulsiona o mesmo ato da posição invertida no negativo à posição retificada no positivo. Entretanto, os seres, numa ou noutra posição, ficam sempre ligados pelo mesmo vínculo nascido do princípio originário da unidade, mesmo se nós a revolta e a queda tiverem tentado despedaçar essa unidade no caos do separatismo. Deste modo bons e maus, santos e diabos, funcionam todos eles como instrumentos da lei, para a mesma finalidade evolutiva, oferecendo-se, reciprocamente, provas que devem ser superadas, tentações, oportunidades para o bem ou mal, material experimental que cada um utiliza a seu modo, sofrendo-lhe depois as consequências. Se a lei os utiliza como seus instrumentos, isso não os isenta de responsabilidade por sua livre escolha, porque a lei oferece, mas não impõe posições. Assim, imparcialmente, todos não podem subir e redimir-se senão através da própria dor. E são eles mesmos, que a causaram com a sua própria revolta, que vêm a ferir-se como se estivessem ligados a uma condenação de recíproca perseguição, produto de desobediência da criatura, condenação que, com a experiência da dor, conduz, porém, à redenção e salvação, o que é produto de sabedoria e da bondade de Deus. Tanto os rebeldes do As se atormentarão entre si, que acabarão por amar-se como criatura do S. Com isso, o bem triunfa sobre o mal, a ordem sobre o caos da revolta e Deus vence, sempre o Senhor absoluto de tudo. 11. A função da bondade e amor de Cristo diante da rígida justiça da lei do Pai. Imaginamos uma família composta de pai, mãe e muitos filhos. O pai provia tudo e representava a ordem e a justiça, a lei. E fazia respeitar, porque ele era o princípio masculino da potência. A mãe, seguindo aquela ordem e apoiando-se sobre aquela potência, criava os filhos com bondade e sacrifício, em completa dedicação. Ela era o princípio do amor. Os filhos, ainda pequenos, não chegados à maturidade, ficavam em casa, confiados à mãe. Mas movidos pelos instintos rebeldes próprios da natureza humana, tentavam aproveitar-se do amor de mãe, para desobedecer às sábias ordens do pai. Porém à noite o pai voltava. Então, prestavam-se contas e a justiça tomava lugar do amor. A cada violação da ordem estabelecida pelo pai, já não respondia o amoroso perdão da mãe, com a qual, valendo-se da sua bondade, poderiam fazer o que quisessem. Mas não compreendiam quanto para eles era necessário, aquele pai de quem, de bom grado, se libertariam, necessário, porque a tudo ele provia. Não compreendiam que, se ele impunha uma ordem, assim procedia porque era necessário a vida de todos, para não terminar no caos. Deus é o Pai com função de justiça, Cristo é a Mãe com função de amor que completa a função do Pai. Ou melhor, o Pai é Deus, no seu aspecto lei, Cristo é Deus, no seu aspecto amor.
Os filhos são os cristãos, ainda crianças, protegidos como num ninho pela bondade de Cristo. Esta situação é necessária para os imaturos, que devem ficar livres para as finalidades da sua experiência, mas ignorantes dos furacões que poderiam desencadear com sua louca conduta diante da lei de Deus. Sua natureza não deseja a ordem, mas o livre-arbítrio, não deseja a obediência à lei do Pai, mas a revolta. Eles então prontos para aproveitar da bondade da mãe, para fugir das rígidas ordens da lei do Pai. E que bondade, maior que a de Cristo, que se ofereceu para pagar por nós, obtendo-nos a eterna redenção. Considerando o homem como é, e as leis vigentes em nosso mundo, de que serve a alheia bondade, senão para utilizar em benefício próprio? Há 2000 anos a humanidade procura aproveitar-se da bondade da mãe para fazer o que lhe convém. Mas chega a noite e eis que o pai volta. Então o discurso se torna diferente. Ele usa o seu poder segundo a justiça e o amor se substitui à lei. Prestam-se contas e os resultados são executados. Esta é a posição atual dos filhos diante do pai. Era tão bom depender apenas da bondade da mãe, o que permitia tantas acomodações, mas infelizmente, por trás daquela bondade, que tudo adapta e ajusta com a sua elasticidade, que ajuda e conforta, há a firme rigidez da lei, que se volta contra o infrator quando a medida está cheia, e então golpeia inexoravelmente, porque ela não admite que a elasticidade se transforme em violação. Infelizmente, a natureza humana é levada a dirigir as coisas neste sentido, jogo perigosíssimo, devido à ignorância do real estado das coisas. Com tal forma mental age-se loucamente, enquanto tudo no universo, da matéria ao espírito, funciona enquadrado dentro de leis exatas, fixadas por uma inteligência suprema que tudo dirige com ordem. É natural então que quem se move seguindo um regime de caos num ambiente intimamente regido por uma ordem perfeita, se choque a cada passo com barreiras impostas por essa ordem, determinadas pelas normas que a regulam. É natural também que o choque provoque aquelas reações da lei que se fazem perceber sob a forma de dor. Trata-se de leis positivas, que a ciência descobrirá e aqui, no entanto, ainda que as ignorem, todos estão submetidos. Só a ingenuidade do homem infantil pode crer que é suficiente ser astuto para fraudar a lei de Deus. Seria como se pudesse, com a astúcia, enganar a lei da gravitação, evitando a queda quando nos lançamos no vazio. A história está cheia de catástrofes que representam a pena que se segue por reação a tantas tentativas de violação da lei. O problema não é pertencer a esta ou aquela religião, nação ou partido, mas é de retidão. A lei presta atenção à substância, não à forma. Pela lei nada modifica o fato de que se creia nela ou não, de que se tenha conhecimento dela ou não. A lei funciona permanentemente para todos. O grande erro que se cai frequentemente e que revela o tipo invertido das é ter mudado a bondade de Cristo como um meio de fraudar a lei de Deus. Não se compreendeu que, por trás do amor de Cristo, doce, cheio de compaixão, feita de sacrifício, há a ordem estabelecida por Deus, ordem feita de justiça, que exige obediência e reage a cada violação. O fato de que se tente, com a própria vontade, substituir a ordem pela desordem, demonstra em que grau de inconsciência o homem ainda se encontra. O fato de Cristo ser bom é uma outra coisa, tentar enganar a lei é outra. A bondade de Cristo tem a sua função, mas subordinada à da disciplina estabelecida pela lei. Ora, antepor a bondade à disciplina e substituir a primeira pela segunda é subverter a ordem. É uma enganadora tentativa de inversão, de tipo as. Para salvar-se, não basta apenas amar Cristo, é preciso, antes de tudo, saber funcionar, exatamente enquadrados na ordem do organismo do todo. Todos sabem quão grande foi a bondade de Cristo. Mas sabem também como ele foi recebido na terra e como por 2000 anos o homem respondeu àquela sua bondade,
Como foi aplicado seu evangelho? Para não ser acusado de maledicência, cedo a palavra a um escritor não suspeito, o Dr. Giovanni Albanese. No seu pequeno volume Assim Disse Jesus, editado pela Pro Civitate Cristã, Assis, 1959, aprovado pelo devido imprimatur in obstate da autoridade eclesiástica, esse escritor diz algumas verdades que não se poderiam dizer no mundo. Tu, Cristo, és um pobre vencido, um iludido, um falido, amaste, fizeste o bem, com que resultado? Os teus não te reconheceram e não te acolheram, dedicaste-te à tua missão com extremo sacrifício, sem repousares. Que obtiveste? Não creram em ti, não te seguiram e te repeliram. Escolheste um grupo de colaboradores com afetuoso cuidado, te pagaram com abandono, a fuga, a negação, a traição, e te venderam pelo preço de um escravo, e dizes teres vencido o mundo. Os teus adversários te tratam como um delinquente, te fizeram processar, condenar, insultar pelo povo, crucificar entre ladrões e malfeitores, e tu afirmas que venceste o mundo. Fizeste-te proclamar rei e a tua coroação foi uma burla feroz, te proclamaste filho de Deus e foste condenado como blasfemador, te chamaste o Messias e foste julgado um sedutor da plebe. Te proclamaste o Salvador e não conseguiste salvar sequer a ti mesmo. Ainda dizes que venceste o mundo. Estas palavras afirmam, devidamente aprovadas pela autoridade, que Cristo, ao menos na terra, é um falido e confirmam uma nossa asserção, defendida em outra obra, de que não foi Cristo quem venceu o mundo, mas o mundo que, além de não se haver deixado vencer pelo Cristo, por enquanto, o tem vencido. Triste constatação que leva a terríveis deduções, que fazem parte das chamadas terríveis verdades que não se podem dizer. A falência maior de Cristo está no fato de que seu evangelho não foi, de fato, aplicado. E se alguma tentativa de justiça social foi iniciada, deve-se isto principalmente à revolta dos deserdados. As conquistas deveram antes a força que ao amor e generosidade evangélica. Quando o amoroso convite de Cristo não funciona, então explode a lei que rompe nas revoluções e o evangelho se aplica obrigatoriamente. A atuação da justiça é primeiro oferecida com o método doce de Cristo, que age com bondade. Mas quando a bondade da mãe não é ouvida, e dela se vale para desobedecer à lei, então chega o poder do Pai que não admite que as astúcias humanas possam enganá-lo, violando impunemente a sua lei. Isso significa que, por trás da bondade, mesmo se esta, como diz aquele escritor, fez de um Cristo vencido, há lei que não pode falhar, porque ela sabe desencadear-se e vencer o mundo. Então o Cristo se retrai, desaparece o amor, prestam-se contas e, sobre a cabeça de quem se aproveitou da bondade, explode, inflexível, a sanção da justiça. Vêm as horas terríveis duras, mas necessárias, a fim de que os surdos ouçam, e a triste raça dos rebeldes que zombaram do amor seja castigada como merece, porque há delito valer-se da bondade para fugir à justiça. O uso da liberdade concedida pela bondade, por ter violado a ordem estabelecida pela lei, faz parte da primeira culpa de origem que gerou consequentemente a queda do ser do S no as. É sempre o mesmo pecado que se repete, o de querer obter sem merecer, sem ter antes feito o esforço para ganhar. O grande sonho do ser decaído é o de destruir a lei para deixar em seu lugar a anti-lei. Mas é justamente isso que revela a sua ignorância, que o faz crer numa coisa não tão absurda. Ele não vê que a injustiça que gostaria de implantar, pode existir apenas temporariamente de forma superficial. Não percebe que no fundo da lei, o seu objetivo máximo é tenazmente perseguido, e a justiça a quem toca a última palavra e a solução definitiva. Ele não vê que dentro do as ficou Deus imanente, isto é, a lei do S, que dirige também o as. Assim, não é possível fugir à lei.
Quem se mete é esperto acreditando de tal modo conseguirá felicidade sem esforço, viola a ordem, vai contra a justiça, faz o mal e assim termina, na realidade, por fazê-lo a si mesmo, colhendo ao contrário, a dor. Pode-se ser mais tolo. No entanto, é nisso que consiste grande parte da sabedoria humana. Isso nos mostra o que é o homem. O motivo é sempre o mesmo da primeira revolta: violar a ordem, agir no lugar da lei e assim terminar emburcado a fim de pagar o mal feito. Para quem conhece o funcionamento do universo em todos os seus planos, dá para ver com quanta inconsciência se cometem os erros mais grosseiros, semeando as causas dos maiores desastres. De nada adianta advertir. Mas assim deve ser, porque não seria justo que a lição salvadora se pudesse gratuitamente tomar da ciência alheia, enquanto a justiça quer que aquela lição não se possa aprender senão por experiência própria, através da própria dor. Agora podemos compreender qual a função da bondade e do amor de Cristo diante da rígida justiça da lei. Cristo é piedade e misericórdia. Ele não castiga, pelo contrário perdoa, mas quando chega a hora da lei, ele nada pode fazer. Então desaparece a bondade e fica apenas a justiça. Esta não é doce e elástica como o amor, mas férrea para não errar no golpe. Trata-se de duas funções diversas, ambas necessárias. Não nos desencorajemos, pois, se Cristo, como disse aquele escritor, é um falido. Se na terra a bondade fracassa, nem por isso fracassa a justiça. A lei sempre triunfa. Que seja possível subverter, com astúcia, a ordem de Deus, pode acreditar, na sua inconsciência, somente quem ignora a realidade dos fatos. Por trás do amor de Cristo há, inexorável, o poder absoluto de Deus, a quem cabe a última palavra. Felizes daqueles que sabem interpor o amor de Cristo, entre o seu erro e a rígida justiça da lei. Então o pagamento é facilitado, prorrogando-se as cotas, tornando-as proporcionais às forças do indivíduo, sem, por isso nada subtrair a exatidão desse pagamento. Assim presta-se contas à justiça, mas as culpas são abrandadas, porque a lei, embora não atingida na sua integridade, pode funcionar também pelos caminhos do amor e não apenas pelo da justiça. Entretanto, para os que não aceitaram o método da bondade de Cristo, a ação da lei não é doce, mas rígida e inexorável. Quanto mais amor pusermos no pagamento de nossa dívida, tanto mais a lei se adaptará a nós, às nossas necessidades a fim de ajudar-nos, já que o nosso amor lhe permitirá tratar-nos mais docemente. Cristo é o amor da mãe que se interpõe entre a lei e o culpado, e modera a severidade do Pai, uma vez que representa o princípio de elasticidade que acrescenta a firmeza da justiça sem violá-la, funcionando como substância que lubrifica e acaba facilitando o funcionamento da máquina da lei. Adaptando este funcionamento à nossa vida, Cristo humaniza a concepção da lei, para nós terrivelmente profunda. Cristo a transporta das inacessíveis alturas do absoluto até ao nosso nível, a fim de que possa melhor funcionar no caso particular de nossa vida. Diante do Pai, Cristo representa a função materna do amor, que funciona por intermédio entre a violação e a ordem estabelecida pela lei. Assim esta, enriquecendo-se de novas qualidades, se aperfeiçoa e se completa na forma, acrescentando a dura lei de Moisés, Velho Testamento, a do Evangelho, Novo Testamento. Tentemos compreender ainda mais o significado da presença de Cristo na Terra. Encontramo-nos diante de dois grandes dramas. Primeiro, o da paixão de Cristo, como representante do ideal descido à Terra para cumprir o necessário sacrifício, colocado à frente do movimento de evolução redentora da humanidade. Segundo, o drama da futura paixão da humanidade com que ela deverá pagar o delito de, em lugar de aceitar tal oferta de amor, ter se aproveitado da bondade de Cristo como de uma fraqueza do Deus Senhor, para insistir na própria revolta, contra a ordem da lei. Trágico drama este,
porque não pode desviar-se da inevitável conclusão. Eis como isso aconteceu. Com a vinda de Cristo, o homem viu Deus humanizado naquele rosto e acreditou que este aspecto de Deus como bondade e amor, exprimisse toda a divindade, porque seu outro aspecto abstrato de lei foge à capacidade de compreensão do homem comum. Então, como verdadeiro rebelde, rebeldia que ocasionou a primeira queda do ser, o homem, no seu inconsciente, disse de si para si: Deus, pois, é bom. Que esplêndida ocasião para aproveitar-se disso. Outro instinto não pode ter quem é cidadão do AS, crendo portanto, não na justiça, mas na força ou astúcia, não no poder da honestidade, mas no do engano. Não é esta forma mental que nos impõe o mundo, regido pela lei da luta pela vida, no seu nível. A que o bom é tido como fraco, um tolo de quem se pode aproveitar. Entendendo a bondade como fraqueza, por 2000 anos, em vez de usar-se para o bem a oferta de Deus, dela se abusou como mal, já que lá estava a vítima inocente encarregada dos pagamentos diante da lei. Cristo viu-se reduzido a pagador dos pecados alheios, quitando-se os débitos com a justiça divina e ficando-se em paz. É natural que na terra os bons devam ser de algum modo utilizados. De outro modo de que serviriam? Existiram e existem exceções, mas são a minoria. Fala-se muito, mas esta é a dura realidade. Assim, a oração que não se baseia em fatos é uma falsa superestrutura que nada vale sozinha, porque o que conta diante de Deus são as obras e não as palavras. O mal camuflado se torna mais corrosivo do que aquilo que é escandalosamente visível. O fato de a humanidade, por comodismo, ter se aproveitado da bondade de Deus, que, piedosamente, toma a mão da desgraçada criatura para salvá-la, abrindo-lhe o caminho da redenção, a fim de que ela se encaminhe, e amparada se redima com o próprio esforço, e o fato de ter respondido com a mentira e a traição, como fez Judas a uma oferta de amor, conduzem ao pior pecado que se podia cometer, o jogo mais perigoso, porque leva a mais dolorosa das consequências, o retrocesso involutivo. Então é retirada a oferta de amor, desaparecem a bondade e a ajuda, afasta-se o Cristo intermediário, posto em defesa da miséria do culpado diante da rígida inviolabilidade da lei. O homem se encontra sozinho e nu diante da justiça do Pai. Nem Cristo poderá mais impedir que se dispare o mecanismo da reação da lei, porque foi ultrapassado o limite suportável, e o homem tentou o absurdo, isto é, que a bondade de Deus pudesse ser utilizada ao contrário, ir contra a lei e subverter a ordem. Como poderá acontecer isso? É oferecido perdão e se aproveita para fazer o pior. Qual será a nossa culpa e a pena a pagar quando estivermos diante do tribunal? Então não se poderá mais invocar o amor e pedir piedade, porque as portas da misericórdia estarão fechadas. Cristo cala-se, porque chegou a hora do Pai, a hora do juízo. Quando Judas traiu Cristo com um beijo, este lhe perdoou. Mas tal perdão não pôde impedir que a culpa da traição devesse ser paga à divina justiça. Tal exemplo nos mostra os limites dos poderes do amor de Cristo como Redentor diante da justiça da lei, que permanece inviolável. Na lei tudo é disciplinado, de modo que não pode haver conflito entre bondade e amor de um lado e justiça do outro. Se isso ocorresse, a redenção, obra do Filho, estaria em oposição à lei, obra do Pai. Comodamente o homem entendeu como uma evasão a essa lei, tornando-a vã. E Cristo em vez de Salvador seria um violador. Amor e justiça não são senão dois modos de agir da lei, igualmente ascendentes ao S, duas estradas para atingir o mesmo telefinalismo, Deus. Somente nele está o verdadeiro poder e a salvação. Mas é natural que o nosso mundo, existindo em posição invertida e vendo tudo através de tal perspectiva, creia no contrário. Assim ele não compreende que a maior força está na fusão com a lei, na conduta retilínea pautada por ela, e que fraco e vencido é o astuto, e não o homem bom e justo, como frequentemente se crê.
Aquele, cego pelo orgulho, crê no absurdo de que se possa ser tão hábil a ponto de saber fraudar a lei, e é tão tolo que lhe provoca a reação em seu próprio prejuízo. O não saber compreender uma coisa tão simples custa a muitos seres uma incalculável soma de dores, merecidas, porque tal ignorância e incapacidade para compreender é o efeito da queda no as. A realidade é diversa. Vivemos num universo regido por um organismo de leis também espirituais, que lhe regulam cada movimento. Tudo funcionaria perfeitamente, mesmo para nós, se soubéssemos mover-nos segundo a ordem estabelecida. Mas, inconscientes dessa ordem, usamos nossa liberdade para violá-la a cada passo. Chocamos-nos, pois, contra mil forças e provocamos a sua reação, para nós significando dor. Cremos que se possa obter o que desejamos, transigindo com todos os meios. Grande cegueira nossa. Só é válido o método de recebermos segundo a justiça, sem a qual nada se obtém. Porque nos movemos em direção errada, os nossos planos falham, os nossos esforços são vãos, produzindo resultados contrários. Ilude-nos a vantagem imediata, mas tal resultado é momentâneo. Abusa-se do princípio do mínimo esforço e do jogo de atalhos que parecem facilitar o sucesso, métodos que nos atraem, mas depois se resolvem, invariavelmente em traição. Uma outra afirmação que fizemos e o mundo não compreende é que, por trás do amor e da bondade de Cristo, está a rígida justiça de Deus, e é inútil tentar aproveitar-se daquele amor e bondade para violar a justiça. Esta é inviolável e o fim daquele amor e bondade é o de ajudar-nos a cumprir aquela lei e não um meio de nos valermos dela para desobedecer-lhe. A estrutura sólida que rege o universo é a lei, isto é, o pensamento e a vontade de Deus. A última palavra, a decisão final é reservada a essa lei. Por trás da doçura, há solidez e por isso é inútil tentar usar a primeira para fugir da segunda. O homem não compreendeu e faz erradas tentativas. Que imensa oportunidade lhe tinha sido oferecida, e ele não a teria perdido, se a tivesse utilizado no devido sentido, a fim de redimir-se com o próprio esforço, em vez de tentar acomodar-se, crendo que pudesse ser gratuitamente redimido pelo sacrifício de Cristo. Poucos o tomaram seriamente. O homem não entendeu que não se pode evoluir através de outrem, nem jogar sobre os ombros alheios a merecida fadiga de ir do as ao S. Mas, como isso era cômodo, ele iludiu-se com a sua possibilidade. Uma redenção gratuita seria uma violação da justiça do Pai. O amor não pode violar a ordem da lei. Se a lei fosse observada, a ajuda teria se multiplicado em proporção à nossa boa vontade e nosso esforço. Buscando, ao contrário, torcer a lei, secaram as fontes da ajuda divina. E pode ser que tenha chegado a hora em que o amor e a bondade se retraiam, ficando apenas a rígida justiça de Deus. Poder-se objetar, mas se o mundo não compreende, bastaria explicar-lhe. Inútil. Para compreender é necessário ter a forma mental adequada e a do mundo está emburcada, levada, pois, a conceber e entender tudo segundo uma perspectiva deformada. O que quer que se diga, é tudo deturpado pela mente humana, que representa o órgão de julgamento, o único meio de compreensão que se tem à disposição. Nisso está a fatalidade do destino, que exprime a inexorabilidade da lei, e, assim, fecha as portas a toda a possibilidade de evasão. Ninguém pode reagir diversamente da própria natureza e, quando chega o golpe, é inevitável que caiam as máscaras, mostrando-se o ser tal como realmente é. É assim que, no momento do perigo, o louco fica mais louco, o ladrão mais ladrão, o viciado mais viciado. Em contrapartida, o bom revela a sua bondade e o inteligente a sua inteligência. Desse modo, quem está contorcido, quando se acha em apuros, se torce ainda mais. Quem está na descida acelera sua corrida para a perdição. Isso ocorre porque se trata não de uma intervenção do exterior,
por parte de seres ou forças estranhas ao fenômeno. A lei não intervém para premiar ou punir. Trata-se de forças inseridas no próprio fenômeno, fazendo parte da sua própria estrutura e funcionamento. O fato de que estas forças, automaticamente, se ponham a funcionar segundo os impulsos que o ser livremente pôs em movimento. A lei é tão engenhosa que o indivíduo, queira ou não, saiba ou não, nela está imersa como um peixe no mar, e é obrigado a produzir, faça o movimento que fizer, efeitos que recaem sobre si mesmo, de modo que automaticamente quem faz o mal por si se autocastiga e quem faz o bem se autopremia. Definidas as premissas, as consequências são para ele fatais. Daí se conclui que a lei se realiza sempre, toda inteira, seja qual for o movimento que o ser faça e a posição que queira assumir. Assim ele é livre, mas aí dele se violar a ordem que sempre permanece. Em substância, ele é livre somente para escolher e semear aquilo que deseja, mas nunca para fixar a causa dos efeitos que depois deverá sofrer. Se explicam essas coisas a um homem comum, responderá ele que não lhe interessam, e não compreenderá que elas representam a técnica do navegante, necessária para atravessar o mar da vida. Assim ninguém se preocupa em dirigir a própria rota, crendo-se mais lógico deixar o leme à deriva sobre as ondas. Porém, o fato de que mesmo ignorando tudo isso, o homem rebelde está fechado dentro da lei que não permite evasão, e o reconduz duramente à ordem, fazendo-o para seu próprio bem. A lei é por natureza, positiva, isto é, construtiva, e por isso tende sempre à salvação. Assim, embora seja rigidamente justa, enquanto justa é implicitamente boa e benéfica. Aparentando punir, no fundo, educa, reordena a desordem, põe o bem no lugar do mal, leva ao isto é, alegria à vida, e afasta do isto é, da dor e da morte. Esta sua finalidade a lei a atinge sempre e a possibilidade de evadir-se é apenas uma das tantas ilusões humanas. Diante dela o homem pode assumir três posições, mas, qualquer que tenha sido a escolha, não poderá evitar a correspondente reação. A primeira posição é a do indivíduo honesto que, sem evasões, segue a lei. A segunda posição é a do pecador que violou, mas se arrependeu e se dispõe, com boa vontade, a pagar o seu débito à divina justiça, ajudado pelo amor de Cristo. E, finalmente, a posição do pecador impenitente, decididamente rebelde, que tenta enganar a lei, valendo-se da bondade de Cristo. Este é reenviado ao terreno da justiça, diante da qual será obrigado a pagar inexoravelmente toda a sua dívida. Nos três casos, qualquer que seja a posição que o homem quiser tomar, a lei será sempre aplicada em plenitude e sem falhas. No primeiro caso, isso ocorre sem esforço, por espontânea adesão, sem erros e reações. No segundo caso, penosamente, mas com a retidão, isto é, o erro receberá da lei uma reação moderada pela ajuda do amor. No terceiro caso, tudo ocorre à força, por constrangimento, por rígida coação da lei, até que o erro seja todo pago. No primeiro caso, nada a pagar. No segundo, pagar-se por amor. E no terceiro, deve-se pagar à força. Mas em todos os casos é sempre a ordem e a justiça da lei que triunfa. 12. O homem diante da lei. Tudo o que existe é um fenômeno em movimento, dirigido por uma lei que, distinguindo-se em tantas modificações particulares, orienta os movimentos de todos os fenômenos. Esta lei constitui o código que regula o seu contínuo transformar-se. Pelo fato de representar uma inteligência e uma vontade de ação realizadora, podemos concebê-la como uma manifestação da personalidade de Deus transcendente que deste modo se manifesta imanente nas formas de nosso universo, cujo funcionamento depende daquela lei que estabelece as normas, segundo as quais o processo de existir se deve desenvolver. Ela abarca também a conduta humana, através da qual fixa uma espécie de trilhos,
ao longo dos quais deve atuar. Há, pois, inserido na vida, para além de todo separativismo religioso, um único regulamento de estrada, igual para todos, segundo o qual se deve desenvolver o tráfego, seguindo uma ordem pré-estabelecida. Assim é traçada a via a percorrer, a da evolução do esparoesse, e, como ocorre com as normas do trânsito, tudo é disciplinado a fim de que não haja desastres. Enquadrado em tal rede de regulamentos, o ser permanece livre nos seus movimentos, gozando de plena autonomia e não como uma peça passiva na mecânica universal. Esse livre-arbítrio faculta-lhe a possibilidade de erros violando a lei. Como evitar que a liberdade transforme a ordem em caos? Este perigo é tanto mais grave não só pelo fato de a natureza rebelde do homem filha do as, levá-lo a impor-se à lei, como também pelo fato de que conhece pouco o regulamento da estrada, razão pela qual transgride a cada passo. Podem-se imaginar as consequências de tais métodos, que acarretam movimentos desordenados em um tráfego intenso. Isso é o que está ocorrendo em nosso mundo. Que se passa então? Temos batidas, lutas, processos, danos a pagar e questões similares. Eis os efeitos da desordem. Pode-se violar a lei, mas ninguém se pode furtar as consequências proporcionais à violação. Tudo isso funciona como corretivo e tem a finalidade de reconduzir o violador às normas e aos limites do regulamento. O dano que ele sofre ensina a não mais transgredir a lei. Esta, com as suas sanções impostas aos violadores, é também mestre que ensina, porque age não apenas para manter a ordem entre os que obedecem, mas também para reconduzir a ordem aos desobedientes. É assim que, às próprias custas, aprendem a conhecer a lei, a saber usar a própria liberdade com conhecimento e responsabilidade. Depois, não ocorrendo novos danos, não há consequências a pagar. Tudo corre bem quando o ser sabe mover-se disciplinadamente. É que na lei, ao erro está automaticamente ligada a sua correção, e com isso a eliminação dos males a que cada erro conduz. Isso mostra a sabedoria de quem instituiu tal lei, e prova-nos que a finalidade da dor, não é a vingança nem a punição, mas a de ensinar, para não repetir o erro e assim evitar o próprio dano a fim de seguir na direção do bem e da própria felicidade. A lei é como um trilho sobre o qual a vida caminha que estabelece para cada movimento a estrada correta a seguir. Quando se sai dela ocorre um indício no funcionamento, percebido sob a forma de dor, a sensação que nos adverte da presença desse desajuste. Basta evitá-lo bem como se deve evitar o erro que o produz, para que se evite a dor. Constatamos este fato também em nosso organismo. Cada ser existe dentro de uma forma, como cada fenômeno é individuado por um dado tipo de transformismo. Esta forma ou tipo é o veículo por meio do qual o ser e o fenômeno desenvolvem a sua atividade. Esse veículo é um meio para alcançar esse fim, que representa um enquadramento obrigatório na ordem. Cada veículo é diferente, expressa um determinado modo de existir, correspondente a uma determinada ordem particular. Mas a lei responsável pela ordem é igual para todos. Esta ordem da lei são os trilhos da existência. Esses trilhos permitem a oscilação, consequência da liberdade do ser, necessária também para seguir a escola da sua experimentação. Funcionam como se fossem trilhos elásticos para permitir os deslocamentos colaterais. Mas elasticidade não significa violabilidade da lei, isto é, definitiva saída do reto caminho. Significa ao contrário, maior impulso de atração de retorno para a justa posição desse caminho, quanto mais o ser dele se afaste. É assim que, quanto mais se erra, tanto mais se é corrigido e tanto mais se aprende a não errar, porque quanto maior o afastamento da lei, mais se é obrigado a voltar a ela e a ficar-lhe ligado. Assim, a ordem num certo sentido, é violável, mas tende automaticamente a reconstituir-se. A lei é um fato verdadeiro, real, continuamente em funcionamento, sempre atuante.
Podemos exprimir-nos também com uma imagem. O trabalho do homem que atravessa a vida pode ser comparado ao daquele que, entre duas paredes, ao longo de um corredor, aprendesse a andar de bicicleta, não sabendo ainda equilibrar-se. No meio da estrada está assinalado o caminho correto a seguir, mas o ciclista inexperiente ora vai para um lado ora para outro. Assim ele vai bater de um lado, cai, se machuca, mas aprende a não jogar-se mais para aquele lado. Então, fortalecido por essa experiência, evita repeti-la, mas se deixa ir para o lado oposto, de novo cai e se machuca, mas aprende a não jogar-se mais também para aquele lado. Batendo e tornando a bater, caindo e sofrendo, o ciclista com essa técnica educativa aprende a não chocar-se com as paredes laterais que fazem seu caminho e manter-se na justa via a seguir, assinalada no meio da estrada, o caminho da lei. Substancialmente, esta lei representa a presença de Deus e, sem aparecer, deixa-o ser enquadrado num sistema de forças, que, por ações e reações, o obrigam a transformar por si mesmo, queira ou não, tenha ou não consciência disso, o erro na sua correção, o mal em bem, a dor em felicidade. Esse processo de cura de todo o mal existente é a grande obra de Deus dirigida a reconduzir o ser do ES ao estado de ES, e se desenvolve por concatenação de momentos sucessivos, segundo a lei de causa e efeito, isto é, de golpes e contragolpes, uns como consequência dos outros. Nessa concatenação, a correção do erro não é instantânea, mas uma vez semeado o mal, inicia-se o ciclo que o leva a produzir seus tristes frutos. Inicia-se a trajetória do seu desenvolvimento, que pela velocidade adquirida, resiste e não se apaga até que não tenha sido exaurida nos seus efeitos corrigida por um impulso contrário. É assim que a humanidade arrasta, por milênios, os seus pecados, antes de conseguir digeri-los e livrar-se deles. Muitas vezes é necessário um tempo longuíssimo antes de poder neutralizar os erros cometidos contra a lei, e pode-se imaginar a natureza desses erros cometidos por um ser situado nos antípodes dela, isto é, no as. Para explicar melhor, tentemos concretizar, focalizando o problema de um caso particular, a título de exemplo. O eterno antagonismo entre ricos e pobres deriva do fato de que a coexistência foi assentada desde o princípio, em posição invertida. O pecado de origem deveu-se ao fato de que a convivência não se baseou na recíproca compreensão e acordo, mas no egoísmo e, portanto, na luta e no atrito. Assim, ricos e pobres, em lugar de se ajudarem e se entenderem, buscaram organizar-se em dois grupos, um contra o outro. Porque assim se dividiram, foram lançados em caminhos opostos, iniciaram duas trajetórias divergentes, tendendo a resolver-se não através da colaboração, já que com o triunfo de uma só se conseguia com o arrasamento de outra. Aplicando ambos o mesmo princípio do tudo para si, o rico procurou subjugar o pobre, e o pobre, sempre que lhe foi possível, vingou-se do rico. Os dois têm as suas culpas e, se quiser ser imparcial, é necessário reconhecê-la em ambas as partes. Suas trajetórias já foram lançadas nessa direção. Em lugar de tentar remediar o mal, os ricos, detentores do poder e da cultura, tinham o dever de assumir a iniciativa de corrigi-lo. Entretanto, o rico buscou escondê-lo, a fim de que não fosse percebido e pudesse impunemente continuar a gozar as vantagens de sua riqueza. Para estar de acordo com o Evangelho e salvar a alma, o rico inventou o sistema de esmola, que deixa o pobre tal qual é, à mercê da beneficência do rico, sem uma educação para trabalhar e produzir, mantendo-o como seu servo, sem direitos nem independência. O sistema de caridade e beneficência paternalística de fato é muito conveniente para o rico, porque enquanto implica na superioridade e magnanimidade de quem é generoso, satisfaz o seu orgulho, sem pôr-lhe qualquer laço, porque o deixa livre para distribuir benefícios segundo seu capricho. Entretanto, aquele que recebe,
fica sendo devedor e obrigado à gratidão. Com esse estratagema foi encontrada a forma de escapar, salvando-se as aparências, dos próprios deveres, parecendo justos sem fazer sacrifícios. Por sua vez, o pobre tem respondido curvando-se moralmente, com a inércia de quem se habituou a mendigar, com a multiplicação demográfica levando ao assalto, por força de brutal massa de carne. Agora, porém, cada um dos dois grupos já se lançou ao longo de sua trajetória. Para deter-se e mudar de itinerário seria preciso anular toda a velocidade, fazer marcha ré e iniciar uma outra trajetória. Seria necessário destruir as antigas posições, refeitos das causas já assentadas, e semear novas causas diferentes. Quando se cometeu um erro e se insistiu nele, as consequências não se desfazem facilmente, porque já se formou a relação causa-efeito, que, como uma cadeia em que cada anel se liga ao outro, vai sempre gerando novos anéis. É preciso desfazer o emaranhado, neutralizar o impulso, reabsorvendo todo o mal feito e substituindo-o com criações de tipo contrário. A experimentação mal dirigida foi assimilada pelo inconsciente, fixando na personalidade qualidades maléficas. Por isso se vê quanto em tais casos é longo e cansativo o caminho da recuperação. O desenvolvimento da evolução é um gigantesco trabalho de reconstrução, devido ao maior erro do passado, o da revolta, que originou a queda no As. É fundamental o conhecimento desta lei, que é o próprio Deus, e que preside o desenvolvimento de nossa vida. Segui-la representa a nossa salvação. Violá-la é a nossa perdição. Ela é o código do funcionamento orgânico do universo, disciplinadora da matéria ao espírito. Como todo transformismo fenomênico que constitui a evolução, define o caminho de retorno que vai do as ao S. A lei não é coercitiva. Mas respeitando, embora, a liberdade do ser, ela o persegue, expulsando-o, através da dor, do as e atraindo-o, através da alegria, para o S. Age, pois, indiretamente. A evolução não é uma realização ociosa, mas uma vontade obstinada, uma tendência constante a realizar-se. Se a liberdade do ser lhe opõe obstáculos, ela espera, circunscrevendo-os, contornos para superá-los. Se é paciente e elástica, nem por isso é menos decidida no seu impulso para o alto. Conhecemos tão pouco esta lei que não a levamos em consideração. E não obstante, ela funciona a cada instante, sem jamais parar, sempre presente à nossa volta, dentro de nós, para todos. Respiramo-la, devemos vivê-la, porque essa é a nossa vida, dela somos feitos, ela é Deus. Funciona em todo lugar, até nas mais longínquas galáxias, do cosmo ao átomo, da matéria ao espírito, em todas as dimensões do ser, mesmo nas profundezas do inferno, no As como no S, sempre ativa, lógica, boa, justa, para tudo sarar e reconduzir do caos à ordem, do mal ao bem, da dor à alegria, do ódio ao amor. A lei funciona em todas as possíveis posições do ser, em alturas ou níveis de evolução que vão das ao S, mas ela é diversa em cada ponto, embora permanecendo sem contradição, sempre verdadeira e sempre a mesma para todos. Permanece justa quando funciona no nível animal, tanto quanto no nível angélico, sempre em proporção à natureza do indivíduo, à sua sensibilidade, compreensão, necessidade evolutiva, a tudo isso adaptando-se para atingir seus fins. São as qualidades do ser que estabelecem a forma em que a lei se manifesta. Esta sabe responder a todas as chamadas com a mesma linguagem, sabe tomar todas as posições segundo a situação do ser dentro dela. Vemos, dessa forma, permanecer a mesma, igual para todos, funcionar diversamente para o justo e o injusto, o evoluído e o involuído, o santo e o delinquente, o anjo e a besta. Quem inicia os movimentos é o ser, usando a sua liberdade. A lei simplesmente responde, como se continuasse o mesmo movimento, mas assumindo-lhe a direção que se transfere então para suas mãos.
Assim ele passa da sua livre fase de causa à fase determinística do efeito. Ocorre que a lei se comporta diante do indivíduo segundo a sua natureza e posição evolutiva. É ele quem, com o seu tipo de ação, aciona o julgamento da lei, provocando uma correspondente reação. E a lei, que as contém todas, devolve ao ser a reação correspondente à ação que a provocou. Esta lei representa o esse, que a revolta não pôde destruir, é a presença de Deus no as. Mas já vimos que o instinto do homem, as, é o do rebelde que o leva a tentar enganar a lei, para tomar o seu lugar, esse. Então esta lhe paga com a mesma moeda, isto é, fazendo retornar sobre ela a mesma fraude com que tentou violá-la. Mas a lei não frauda ninguém. Ela apenas restitui o que recebeu, razão pela qual o que lhe foi lançado é repelido e devolvido ao emissor. Eis porque a vida é cheia de enganos e ilusões. É o homem que as fabrica e não a lei. Conforme o que se semeia, que mais se pode colher? Quando não pode valer da astúcia, o homem tenta fugir da lei pela inércia. Ele é levado a estabilizar, de forma hereditária, as suas posições de vantagem, transformando-as em instituições protegidas pelas leis. Mas nem essa escapatória serve. A lei deseja a evolução, retirando os preguiçosos da sua inércia, provocando movimento, desencadeando o assalto de quem está faminto contra as posições conquistadas, como ocorre nas revoluções. Quando a vida é carregada de excessivas superestruturas contra a lei, essa explode e as destrói. Quando o ciclo de uma instituição, ou religião, ou civilização é exaurido, a lei o faz cair e inicia um ou outro, a fim de que aquele cumpra a sua função. Funcionando a justiça, a fraude trai o fraudador. A inércia não é uma estratégia que consiga eximir ninguém da contingência de ter que mover-se, e ao homem cabe o dever de mover-se, isto é, de evoluir, que é livre para fazê-lo como quiser. Mas ele é ignorante diante da lei e comete, pois, contínuos erros, contraindo dívidas que deverão ser resgatadas. Consequentemente, o homem, estando enquadrado na lei, embora livre e ignorante, tende a acabar seguindo-a e aprender a conhecê-la, se quiser evitar todas as dores atraídas com os seus erros. O fato de que cada erro se paga, obriga-o a desenvolver a inteligência até chegar à compreensão da lei. É exatamente o que hoje está fazendo a mente humana com as descobertas científicas, com a conquista da ordem moral e social, com o progresso da civilização em todos os campos. Cada conquista significa uma diminuição de erros e, pois, de dores. Assim se vai do as para o esse e a compreensão da lei se resolve na compreensão de Deus. Todo o universo avança fatalmente para ele. Poder-se-á negar o Deus antropomórfico das religiões, mas não pode negar a evidente presença de um Deus como aqui o concebemos. Como fugir-lhe? Caso se tente enganá-lo, engana-se a si mesmo. Se resiste inerte à sua atração, essa nos obriga a avançar. Se não conhecemos, temos de pagar com a nossa dor os erros de nossa ignorância. Tudo o que existe está compreendido na ordem da lei. Ela dirige todos os movimentos, dos astros e planetas aos elementos do átomo, dirige o desenvolvimento da vida e dos destinos, canalizando cada fenômeno para uma inconfundível linha de desenvolvimento, que o individualiza diante de todos os outros. Os fenômenos são infinitos e as respectivas linhas de desenvolvimento são enquadradas nas dimensões de espaço e tempo, ao longo de uma limitada concatenação de causas e efeitos. Dentro da grande lei, cada fenômeno obedece a uma lei particular que lhe define a trajetória, estabelece os limites e disciplina os movimentos. O desenvolver-se de todas essas trajetórias segue uma ordem suprema, que permanece inabalável mesmo diante dos núcleos de desordem que aquela ordem circunscreve, isola e corrige. Cada uma dessas trajetórias se enreda com as outras sem perder-se, repercute e ecoa, sem no entanto, confundir-se com elas. Tudo é livre, mas guiado, autônomo, mas interdependente, individualizado e definido por si mesmo, mas colocado no seu lugar,
na devida posição dentro da ordem universal e em função dela. A lei está em tudo que existe, como princípio que anima as formas por